Olá, nesse vídeo eu vou contar para vocês como fazer a sua consulta pediátrica pré-natal. Que a puericultura é a melhor forma de trabalhar dentro do consultório pediátrico, todo mundo já sabe. Porém, a gente consegue perceber com os nossos alunos que é muito mais fácil a gente acompanhar um bebê que desde recém-nascido passou pela gente do que outros que vêm um pouquinho mais velhos de outro pediatra. Até porque essa mãe recebe orientações diferentes e para você conquistar a confiança dessa mãe que passou por alguns pediatras antes de chegar até você é mais difícil. Portanto, a gente sempre sugere, isso é algo que nós fazemos dentro do nosso consultório, é conseguir cada vez mais fazer as consultas pediátricas pré-natal. Porque a gente pega o paciente dentro da barriga da sua mãe e consegue fazer essas orientações antes mesmo dele nascer e essa família já vem preparada para as consultas mensais que virão a seguir. Porém, a gente percebe que existe uma dificuldade em transformar essa consulta em algo inesquecível, porque afinal de contas parece que são orientações tão básicas e tão óbvias, entre aspas, para a maioria de nós, que os pediatras até ficam confusos em como abordar, o que abordar, e é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Então, a consulta pediátrica pré-natal surgiu a partir daquela primeira evidência sobre os 1000 dias de saúde do bebê, que começou com uma orientação nutricional, e a cada estudo que foi feito, aquilo foi crescendo e percebendo que realmente, tanto para as questões de estimulação de desenvolvimento, quanto questões nutricionais, esses primeiros 1000 dias, eles são fundamentais para o desenvolvimento da saúde de um ser humano. Inclusive, é tão importante isso que esse tempo já foi ampliado, para 1100 dias, contando o tempo em que a mãe está se preparando para gestar. Então, 90 dias antes, ela já deve estar se preparando para poder receber aquele bebezinho ali. Então, a consulta pediátrica pré-natal entra nesse sentido de que a mãe precisa estar preparada para a chegada do bebê. Não estar só preparada fisicamente para conceber aquele bebezinho, mas essas orientações em saúde fazem diferença na saúde daquele bebezinho que vai chegar naquela família. Então, foi a partir daí que surgiu a necessidade, ou o entendimento de que o pediatra já presente no pré-natal faria diferença. Então, a gente precisa saber fazer essa consulta e saber o que é importante de ver, porque a gente não está vendo o nosso paciente ali, na verdade. Naquele momento, a gente está atendendo aquela mãe e a gente vai preparar ela para poder acompanhar o seu filho desde o momento em que ele nasce. A gente não vai só se dedicar à saúde do bebê, mas a gente precisa também se dedicar à saúde materna. É parte nossa também saber como essa mãe está. E a gente precisa pegar aquele cartãozinho de pré-natal e saber quais são as informações que para nós são importantes para a gente poder fazer essas orientações. Então a gente precisa ver os exames da mãe, a gente precisa saber como são essas sorologias, será que a gente vai precisar ter algum cuidado maior na hora do parto? A gente precisa ver como está a pressão dessa mãe, sua glicose, o seu peso, essa gravidez foi desejada, como ela está se sentindo, como está o seu psicológico, A gente já sabe que uma mãe que tem alterações psicológicas ainda durante a gestação tem uma chance maior de ter depressão pós-parto ou alguma alteração psicológica durante o seu puerpério. Então, tudo isso a gente vai precisar avaliar ainda antes. Além disso, a gente vai fazer as orientações para aqueles primeiros dias em que a mãe vai estar com o seu bebezinho. Quando ela está na maternidade, é tranquilo para a mãe ficar com o bebê na maternidade. Por mais que ali ainda sejam coisas novas, mas ela tem um corpo médico de enfermeiras, de técnicas, que estão todas ali à sua disposição para tirar dúvida. A gente precisa preparar essa mãe para a hora que ela vai prender o seu bebezinho na cadeira de transporte dentro do carro e vai entrar a primeira vez na sua casa com aquele bebê. Então a gente precisa trazer essas orientações e às vezes para a gente é difícil a gente entender que é importante a gente falar para a mãe como que ela vai prender o bebê naquela cadeirinha, se ela pode levar o bebê no colo, mas doutora, ele é recém-nascido, aquela cadeirinha ele parece que ficou meio desconfortável, posso levar ele no colo até na minha casa? Isso faz parte das nossas orientações em relação à saúde daquele bebê. Como que vai ser o primeiro banho? Como é o ambiente onde ele vai dormir? Será que ela preparou um ambiente seguro? Todos nós sabemos, a importância de ter um local seguro para dormir. Mas será que aquela mãe, ela sabe? Ela passou 9 meses ouvindo informações diversas na internet e somos nós que temos que direcionar para ela o que ela vai precisar fazer naqueles primeiros dias. Então,
são pontos importantes dessa consulta que vão transformar a percepção que aquela mãe tem, do valor que tem o seu trabalho para ela. Eu costumo gastar, gastar uma boa parte do tempo da consulta falando muito sobre amamentação. Inclusive eu tenho os bonecos no consultório, tanto da mama quanto o de posicionar, a almofada de amamentação, e eu explico realmente pegando aquele boneco, pegando aquela mama de pano e explicando para a mãe, colocando o bebê no colo dela, como posicionar aquele bebê, como usar a almofada de amamentação, como ela deve se sentar, como que ela deve colocar ou não o bebê para rotar, se ela troca a fralda antes ou depois de amamentar, quanto tempo ele deve ficar na mama. Eu realmente até tenho um roteirinho que eu entrego para a mãe que se chama Manual de Amamentação e está dentro do curso Consultório Pediátrico, em que ali está falando tudo sobre tópicos, como ela vai depois da mamada avaliar se esse bebê, se ele mamou bem, se ele ainda precisa mamar mais, se ela precisa acordar em quanto tempo esse bebê, o que aumenta a produção de leite, o que prejudica a produção de leite. No geral, é o primeiro contato que a mãe, de fato, tem com o ato de amamentar. Quando eu entrego o bebezinho ali, meio que seja fake, no colo dela, às vezes algumas ficam até tremendo, porque elas realmente, tipo, o que eu faço com esse bebê? Eu não me toquei que eu tenho que amamentar daqui 1 mês, 2 meses. Então é muito importante a gente trazer essa realidade de amamentação, porque esse é o grande calcanhar de Aquiles da maternidade, principalmente nesses primeiros meses de vida. O segundo ponto que eu costumo trazer muito é sobre a higiene do recém-nascido. Cuidado com o coto umbilical, a troca de fraldas, a cor do cocô, sobre a questão de vomitar, se eles vomitam, se eles regurgitam, como que é isso, quando que ela deve me acionar e se preocupar com o cocô ou com o xixi. Acabo sempre também mencionando sobre a segurança do berço, o local de sono, como dar banho no bebê, que horas que é ideal, por que não deve usar a chupeta. Todos esses pequenos tópicos parecem ser assim muito simples, Tão simples que às vezes eles são negligenciados, mas é onde a mãe cria dúvidas e é onde a gente não consegue atingir. Ela vai lá na blogueira de maternidade do Instagram para tirar as dúvidas dela. Então é muito legal quando a gente consegue de forma prática e organizada trazer isso na nossa consulta, porque tudo isso faz com que ela saia impressionada que um pediatra conseguiu sanar todas as dúvidas dela, porque não são dúvidas homéricas, difíceis, são dúvidas super fáceis, mas que ela vai acabar ouvindo qualquer pessoa se a gente não abordou isso na nossa consulta. Outra coisa que eu faço também é acabar deixando a prescrição já do teste do pezinho, Então falo até quando deve coletar, se ela vai fazer no particular, se ela vai fazer pelo SUS, qual que é a diferença. Deixo uma farmacinha básica para higiene nasal, um remedinho para febre, uma orientação sobre a febre também, que ela deve entrar em contato comigo caso esse bebê tenha febre. Deixo também um manualzinho com todas essas orientações descritas para o pai ler, para a avó ler, para todo mundo ler, que fica muito mais fácil, muito mais otimizado o nosso tempo, porque às vezes a gente não consegue nem abordar tudo que eles trazem. Outras coisas que dá para deixar também e que eu deixo dentro do manual são uma sugestão de produtos de higiene, então shampoozinho, sabonete, pomada, marca de fraldas, essas coisas que eles adoram saber e muitas vezes compram tudo conforme eles vão ganhando e nem tudo dá para usar num bebê recém-nascido. Então a consulta pediátrica pré-natal ela é uma consulta encantadora por si só, porque ela tira realmente as dúvidas da maternidade de verdade. Não as dúvidas que a gente como pediatra acha que é importante, e sim as dúvidas que a família acha importante e que com certeza são dúvidas diferentes. Então você tem nessa consulta a oportunidade de pegar essa família e já começar o seu trabalho educacional, e depois disso essa família já pode agendar a primeira consulta do bebê, que com certeza esse paciente vai ser seu.